Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula nós vamos começar com o curso básico de estatística. Eu já queria alertar de antemão que esse curso básico eu vou fazer de acordo com aquilo que eu estou ensinando no momento, que é para um curso de turismo. Então, todos os exemplos que eu der durante as aulas serão voltados para o curso de turismo, que não impede em nada você de aprender os conceitos básicos da estatística, tá bom? Vou precisar demais da sua atenção, preciso que você pegue seu caderno, seu livro ou as suas anotações que o professor passa na sua escola, e bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Como eu já disse na introdução, esse curso está voltado para a turma de turismo. Então, os exemplos que eu vou usar aqui, eles estarão voltados para o linguajar do turismo. Mas é preciso entender o seguinte, o princípio ele não muda. O princípio da estatística ele não vai mudar. Não importa se você está fazendo administração, se você está fazendo o curso básico, que não é profissionalizante, não importa se você está fazendo informática, não importa o seu curso. Apenas o meu vocabulário vai ser voltado para o curso de turismo, que é o curso que eu estou dando aula. Mas nada do que eu falar deverá ser considerado diferente só porque você está em outro curso. Então vamos lá, vamos entender o que é a estatística primeiro para a gente começar. E vale eu destacar aqui que as definições que eu coloco aqui não necessariamente são as definições do livro, é apenas uma maneira que eu encontrei de tornar mais didático o seu entendimento. Então, se você encontrar no livro uma outra palavra, não tem o menor problema. O que não pode é eu te passar uma informação errada. Se você encontrar alguma informação errada, deixa no comentário que eu tenho o maior prazer em consertar. Já fiz isso em algumas videoaulas aí, que eu equivocadamente passei uma informação errada, mas eu já consertei. Tá legal? Então vamos lá, vamos entender. Eu coloquei assim, olha, a ferramenta matemática, estatística, eu vou considerar ela pra gente, no curso de turismo, com a ferramenta matemática que ajuda na tomada de decisão. E a estatística ela vai ajudar na tomada de decisão em qualquer área, em qualquer profissão que você esteja, desde que você faça o uso correto dela, tá bom? Então ela vai permitir que a gente tome a melhor decisão. Como? Fazendo análise de dados. Então, nós vamos olhar para algumas informações, vamos analisar essas informações, vamos chegar a alguma conclusão e, a partir dessa conclusão, nós vamos tomar a melhor decisão. Então, vai acontecer mais ou menos dessa forma. Depois da análise de dados, eu faço, então, a minha tomada de decisão. Como? A análise de dados vai me permitir o perfeito entendimento da situação. Então, eu estarei olhando, eu estarei focando uma determinada situação, e daqui a pouco a gente vai ver que situação pode ser essa, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então eu vou olhar para uma situação, vou fazer análise dos dados daquela informação. Isso vai me permitir que eu entenda o que está acontecendo com aquela situação. E aí eu tomo a minha decisão baseado nisso. E aí a estatística permite que eu tome a melhor decisão. Mas entre ter dados suficientes para tomar a melhor decisão e tomar a melhor decisão, tem um espaço muito grande. Você deve saber que no Brasil, de tempos em tempos, ocorre uma coisa chamada censo, né? O censo demográfico. E o que é esse censo? Na teoria, são pessoas treinadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vão de casa em casa no Brasil, e aí todas as casas, perguntando uma série de coisas diferentes. Qual a sua renda, qual é a renda da família desta casa, quantas televisões tem, qual é o número de crianças, qual é a idade das pessoas que vivem naquela casa. E por que ele faz isso? Com esses dados, fazendo análise desses dados, né, primeiro faz o levantamento dessas informações e depois vai partir para a análise das informações. Então, na análise dessas informações, aqui, ó, análise dos dados, que eu coloquei aqui, permitiu o perfeito entendimento, eu saberei qual é a região do Brasil onde estão os mais pobres, aonde estão os mais ricos, aonde tem as pessoas com saneamento básico, aonde estão as pessoas que não possuem saneamento básico, aonde estão as pessoas
que curtem programas tidos como mais intelectuais, aonde estão as pessoas que curtem programas tidos como mais populares. Então eu vou ter um raio-x da população brasileira. Assim, eu poderia aqui, permite tomar a melhor decisão. Eu poderia desenvolver políticas públicas que atendessem de verdade às necessidades daquela região. Agora, tomar a melhor decisão, estabelecer a melhor política pública é diferente de ter os dados que permitam isso. Então a estatística ela vai permitir. Se a gente vai tomar a melhor decisão, aí já é uma outra história, tá bom? Mas a ferramenta permite que você olhe para os dados e tome a melhor decisão. Agora, como é que você vai tomar a melhor decisão? Precisa ter vontade e competência para isso. Bacana? Vontade é uma coisa que ninguém pode te dar, mas competência é uma coisa que você pode buscar nos estudos. Tá legal? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Qual é o problema da maioria das pessoas com a estatística? E aí é uma notícia triste que eu dou como professor. Qual é o problema para a maioria das pessoas? É porque a gente vai fazer um curso que vai envolver números. E isso é uma desgraça para a maioria das pessoas. Eu, como professor de matemática, eu percebo que muita gente tem muita agonia com a estatística por conta da matemática. E eu vou dizer assim, de uma maneira bem geral, que a estatística é a matemática aplicada. A gente vai ter que fazer conta, a gente vai mexer com os números. Tá legal? Vamos prosseguir. Vamos ver uns conceitos básicos, então, na parte de estatística. O primeiro conceito que a gente vai encontrar são as variáveis estatísticas. Como é que eu posso definir isso para você? A gente pode dizer de maneira geral que uma variável estatística é aquilo, e olha que eu coloquei entre aspas, né, aquilo ou objeto de análise do momento. Para onde é que você está se focando? Para onde é que você está olhando? Qual é a informação que você está estudando? O que é que você quer compreender? Isso tudo será a sua variável estatística. Aquilo que você quer compreender, aquilo para o qual você está dando a maior ênfase, o maior foco naquele momento. Isso vai ser a sua variável estatística. Isso pode ser pacotes vendidos. Eu quero fazer uma análise dos pacotes que eu estou vendendo, né, os pacotes que eu já vendi até hoje. Se passaram quantos dias do início da minha promoção? Vendi 2. 2 é bom? 2 é pouco? 2 é aceitável? Eu posso estar olhando também para os pontos turísticos em uma cidade. Eu vou estabelecer um plano de viagem que vai oferecer um city tour, né, que é um passeio pela cidade. Quais são os pontos turísticos da cidade que eu estou querendo fazer city tour? Então, esse ponto turístico vai ser a minha variável estatística. Eu vou dar uma olhada com carinho para os pontos turísticos e já que eu estou olhando com carinho para ele e vou fazer uma análise dessa informação, ele pode ser considerado a minha variável. Um outro exemplo aqui, faixa etária dos turistas. Eu posso querer compreender ou estabelecer um pacote de aventuras, mas aí eu preciso saber a faixa etária dos turistas. Como é que eu vou oferecer um pacote de aventuras para um grupo de turistas da terceira idade? Está estabelecido algum tipo de preconceito agora? Claro que não, mas a gente está lidando com negócios. Qual será a probabilidade da terceira idade comprar um pacote de aventura ou jovens de 20 a 30 anos comprarem um pacote de aventura? Então a gente precisa lidar com isso. Já que eu tenho vários clientes cadastrados, para quem é que eu vou mandar meu e-mail marketing para um pacote de aventura? Vou dar prioridade para os jovens ou vou dar prioridade para os idosos? Então, a minha faixa etária pode ser uma variável estatística, porque é aquilo que eu estou dando foco naquele momento. O último aqui são os clientes fidelizados. Eu posso querer entender na minha agência de turismo quais são os clientes fidelizados. Nesse momento, quando eu der foco para essa informação, quando eu começar a colocar o olhar para entender isso, isso pode ser chamado de variável estatística. Tá legal? Vamos continuar. As variáveis atuam tanto no campo quantitativo como no campo qualitativo. E o que é isso? Bom, quantitativo vem de quantidade. E o campo qualitativo? Mas vamos entender esses dois. Vamos lá. A diferença entre uma e outra. Quando eu falar de quantitativo, eu estou me referindo a variáveis que assumem valores numéricos. E quando eu estiver falando de qualitativo, eu vou estar me referindo a variáveis que assumem valores que não são números. Então, a diferença básica de uma para outra, né, de uma variável que ela é quantitativa, tem número. Ela é qualitativa, não tem número. E aí vamos entender, então, uma quantitativa.
os pacotes vendidos, que eu já disse, olha, quando eu for fazer uma análise dos pacotes vendidos, eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos pacotes eu já vendi? E aí a pessoa vai me responder, ou eu vou olhar para o meu sistema de computador, ou eu vou puxar um relatório e eu vou ver lá, 300 pacotes vendidos, 583 pacotes vendidos. Isso são números. Agora, olha um exemplo de uma variável que é qualitativa, uma informação que é qualitativa. Time preferido do turista. Ora, eu estou montando um pacote aqui para o Rio de Janeiro, um final de semana maravilhoso. E sei que vai ter um final de semana, nesse final de semana maravilhoso, vai ter um jogo no Maracanã, América e Botafogo. Eu posso fazer uma pesquisa para saber qual é o time preferido do meu turista. E aí, tendo em mão essa informação do time preferido, será que eu posso adicionar nesse pacote a ida ao Maracanã para esse jogo? No domingo? Certamente que eu terei condições, ao saber o time do meu cliente, do meu turista, eu teria condições de tomar essa decisão, de colocar ou não colocar a ida ao Maracanã no final de semana. Agora eu te pergunto, quando eu estiver olhando para o time preferido, eu vou ter como resposta um número? Time preferido do meu turista, o time 2. Não, claro que não. Eu terei Vasco, Flamengo, São Paulo, Boa Vista, Botafogo, América. Então são palavras que não são representadas por números. Tá claro? Ah, mas eu posso sim, Titio Trevas, eu posso falar que é o time 3. E sei que o time 3 é o Botafogo. Não, peraí, você está fazendo alguma confusão aí. Não importa se você tem um questionário e no questionário a opção 3 é a opção Botafogo. É diferente, você está fazendo uma associação do número com o time, mas quando perguntar o time, ninguém vai falar assim, meu time é 5, meu time é 9. Só se ele tivesse já com o questionário na mão. Quando você pergunta o time para uma pessoa, ela te fala o time dela e não te fornece o número. Tá claro aí a diferença, então, de uma variável quantitativa para uma qualitativa? Então vamos prosseguir. Variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas, ou seja, aquelas que são representadas por números, elas têm diferenças. Vamos ver. Elas podem ser discretas ou também podem ser contínuas. Diferença de uma para outra. Vamos entender então as discretas. Só podem assumir números inteiros. Então, quando eu estiver olhando para alguma informação, para algum dado, fazendo a pesquisa em algum dado, esse dado, eu olho para ele e obtenho um número, eu já sei que é uma variável quantitativa que eu estou olhando. Agora, a variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Como é que eu vou saber que ela é discreta? Quando esse número só pode assumir valores inteiros. Exemplo, pontos turísticos em uma cidade. Quantidade de pontos turísticos no Rio de Janeiro, que é a minha cidade. Quantos pontos turísticos tem? 3? 4? Ah, nós temos no Rio de Janeiro 8,38 pontos turísticos. Olha só que informação maluca seria essa. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 8,38 pontos turísticos. Não cabe muito bem, né? Ou nós temos 8 pontos, ou temos 9, ou temos 15, ou temos 38, ou temos 47. Então são números inteiros. As variáveis quantitativas discretas, elas assumem números inteiros. Já as contínuas podem assumir um número real, que é aquele número com vírgula. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Refrigerantes levados para o City Tour. Então, eu vou levar a galera para fazer um City Tour aqui no Rio de Janeiro. Isso vai levar o dia todo. E eu preciso preparar o ônibus com a quantidade X de refrigerantes. E eu disse para a galera que ia oferecer refrigerante. Quantos litros eu vou levar? 2 litros? 5 litros? 7 litros? As garrafas só são com litros de número inteiro? Só tem garrafas de 1 litro, de 2 litros e de 3 litros? As garrafas são loucas hoje, né? Tem 2,25, 2,75, 3,25. Então eu posso levar uma quantidade que apresenta um número com vírgula. Eu posso levar 38 litros e meio, por exemplo. Não posso levar 38 litros e meio de refrigerante no City Tour? Dentro do ônibus? Então, se eu posso fazer isso, se essa informação apresenta um número com vírgula, essa informação é quantitativa porque apresenta número, mas dentro de quantitativa ela é contínua porque apresenta vírgula. Tá legal essa diferença de números com vírgula e sem vírgula? Números inteiros e números com vírgula? Essa é a diferença de variáveis quantitativas discretas e contínuas. Bacana? Vamos prosseguir então. Então, temos até o momento dados que são quantitativos, números, que são discretos e contínuos, e já vimos os qualitativos também, né? Vimos o time do turista. Mas tem outro dado que é importante na estatística,
que é o dado percentual ou porcentual. Não importa a maneira que você escreva, isso vai depender muito da origem da palavra, e aí é só você fazer uma pesquisa aí no Google e colocar a diferença de percentual ou de porcentual. Você vai ver que isso tem muito da origem da palavra, mas significa exatamente a mesma coisa. Este dado aparece em muitas situações do dia a dia que são relevantes para as tomadas de decisão. Vou te colocar aqui um exemplo. Com esta promoção, nossas vendas de pacotes para o feriadão aumentaram em 53% em relação no ano passado. Então, olha o 53%, olha o destaque que eu estou dando aqui, ó, 53%. Então, é um dado que aparece na forma de porcentagem, de percentual ou de percentual. É fácil entender isso como uma possibilidade? Então, ó, com esta promoção, nossas vendas de pacotes para o feriadão aumentaram em 53% em relação ao ano passado. Ano passado a agência não fez promoção nenhuma, esse ano fez, e olha só o aumento significativo de 53%. Olha só que bacana. Tá legal? Então esse dado é muito, muito importante. Agora, como é que a gente obtém isso? Esse dado é obtido por meio de cálculos. E é agora que a coisa começa a ficar interessante, começa a ficar bonita. É agora que a matemática começa a aparecer na estatística, porque a gente vai ter que fazer cálculos para obter esses dados aqui em porcentagem. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente fazer o cálculo percentual. Olha só a seguinte situação. A agência de turismo Always Travel tem como costume oferecer ao final de cada viagem de seus clientes uma promoção para a próxima viagem. Sabendo que foram oferecidos 1.600 pacotes nessas condições, né, que no final foi oferecida uma promoção para a próxima viagem, e que 680 clientes já fecharam a próxima viagem, podemos dizer que já houve uma adesão percentual de clientes na ordem de, ou seja, se eu ofereci 1.600 pacotes numa viagem, e no final dessa viagem eu ofereci promoção para a próxima viagem, ou seja, um descontinho camarada para a próxima viagem, e desses 1.600, 680 já fecharam a próxima viagem com a gente, qual é o percentual disso? O que corresponde 680 no universo de 1.600? Qual é a porcentagem disso? Então vamos começar a entender como é que a gente pode obter essa informação de percentual. Bom, eu olho para o meu problema e localizo aqui uma informação importante que são 1.600 pacotes, ou seja, eu vendi 1.600 pacotes, é tudo que eu vendi. Então eu já tenho informação de pacote. E o que eu quero saber é o percentual dos clientes que já fecharam comigo. Então eu tenho uma informação total que é 1.600 e isso corresponde a 100%, porque o total de qualquer coisa, o total de qualquer dado que eu estiver olhando, ele em porcentagem se refere sempre a 100%. Isso é o total de qualquer coisa. Assim como a metade de qualquer coisa vai ser 50%. Analisando melhor o problema, eu percebo esse número 680 aqui. E 680 pacotes que estão vendidos agora, nesse universo de 1.600, corresponde a quantos por cento? É o X da questão, é onde eu quero chegar. Eu não sei quanto é que vale, mas eu quero chegar nele. Eu quero chegar nesse cálculo percentual. Como é que eu posso sair daqui agora? Uma coisa muito simples que você aprendeu no 6º ano, no 7º ano, chamado regra de 3 simples. E a gente basta multiplicar cruzado. Então, basta eu fazer a multiplicação cruzada aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou compreender que eu tenho 1.600. X vai ser igual ao 680 multiplicado por 100, que vai dar 68.000. Ora, como é que eu resolvo esse tipo de equaçãozinha simples aqui? Eu preciso manter o x de um lado e passar tudo que não é x para o outro lado. Então, eu terei que x é igual a 68.000 dividido pelo 1.600. Por que dividir, tio Trevas? Ora, 1.600 está multiplicando o x. Quando ele passar aqui para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, eu terei 68.000 dividido por 1.600. Isso vai me dar um total de 42,5. Agora, 42,5, ok. Olha aqui onde é que está o x. Em que coluna está o x? Na porcentagem. Então, eu terei 42,5%. Portanto, a minha resposta para essa questão é: eu tenho uma adesão na ordem de 42,5% dos meus clientes. Ficou claro isso? Bacana? Regrinha de 3 simples pra caramba para a gente fazer. Tá legal? Vamos continuar, então. Vamos ver mais conceitos básicos, que é o conceito de população e de amostra, que é muito interessante. Vamos entender isso aqui. Vamos entender num exemplo prático.
Para que as agências de turismo espalhadas pelo Brasil pudessem elaborar melhor seus pacotes de viagem, encomendaram uma pesquisa que mostrasse a permanência média dos turistas nas principais cidades do litoral brasileiro nos meses de dezembro e janeiro. Então, olha só, de que adianta eu oferecer um pacote de 2 semanas, 15 dias, se o meu turista ele fica apenas 5 dias no hotel? Então, às vezes, a agência está oferecendo um produto que não é o produto mais adequado para o turista. Então, ela decidiu pagar uma empresa especializada para fazer essa pesquisa e saber o seguinte: quanto tempo na média ele fica? Ele fica 2 dias, que é o final de semana, sábado e domingo? Ele fica 3 dias, 6, sábado e domingo? Ele fica uma semana? Porque ele escolheu justamente dezembro e janeiro porque é o mês que ele consegue férias no trabalho dele. Mas é importante a gente entender que nem todo mundo tira férias em dezembro e janeiro. Seriam os melhores meses, porque é o mês do verão, alta temporada. Então eu quero saber o seguinte: quanto tempo o meu turista passa em dezembro e janeiro no litoral brasileiro, no hotel? Quanto tempo ele passa? Qual seria a melhor maneira de se obter essa informação? Você certamente aí pensando agora, me responde aí agora, ou melhor, pensa na resposta agora. Qual seria a melhor maneira de eu saber qual é o tempo médio que o turista passa no hotel final do ano e início do ano seguinte? Dezembro e janeiro. Você pode falar assim: a melhor maneira seria perguntar um a um todos os turistas. Então, eu coloco uma equipe gigantesca e aí vamos para o litoral do Brasil, e olha aqui como é que o litoral do Brasil ele é gigante, e vamos perguntar um por um: meu amigo, quanto tempo você vai ficar aqui? Quanto tempo você vai ficar aqui? Quanto tempo você vai ficar aqui? E vou perguntando um por um. Depois eu somo isso tudo e divido pela quantidade de turistas. Vai dar o tempo médio que eles vão ficar. Seria fácil fazer isso? Percorrer todo o litoral em dezembro e janeiro e fazer pergunta um por um? Bom, fica com isso na sua mente. Não sei o que você está achando agora, se seria fácil ou difícil percorrer todo o litoral brasileiro em dezembro e janeiro para fazer a pergunta a cada turista. Mas essa situação já me permite definir para você o que é a população, o que é a amostra. Vamos entender o que é a população. A população, ela representa o universo da totalidade das observações que eu estou fazendo. Caramba, Titio Treva, não entendi nada. O que é isso? Representa o universo da totalidade das observações. Ora, a população pega todos os dados. Todos os dados. Então, se eu fosse para o litoral brasileiro e fizesse a pergunta a cada turista, a todos os turistas, eu faria uma pesquisa na população. Porque eu não deixaria ninguém de fora. Eu estaria olhando para todo mundo. Quando eu não deixo ninguém de fora, eu olho para a população. Agora, não confundir população aqui na nossa estatística com povo. Às vezes eu estou fazendo pergunta para pessoas, às vezes eu estou olhando para outras coisas. Por exemplo, eu posso fazer a população de turista, e aí é gente, beleza. Ah, população é gente, é pessoa. Então é a ideia que eu tenho de população. Mas, ora, nem sempre eu estou fazendo isso. Às vezes eu posso olhar a população das minhas notas fiscais. Na minha agência eu estou percebendo que o meu balanço não está bacana. Alguma coisa está estranha. Então eu vou fazer uma grande pesquisa aqui nas minhas vendas e vou olhar todas as minhas notas fiscais. Se eu olhar todas as notas fiscais, eu estarei fazendo uma pesquisa na população de notas fiscais. Mas e se eu estiver querendo compreender o sucesso das minhas promoções? Se eu olhar todas as promoções que eu fiz durante um ano inteiro na minha agência de turismo, eu estarei olhando a população das promoções. Então, olhe que não necessariamente população tem a ver com gente. Aqui, turista tem. Nota fiscal não, é papel. Promoção não. Promoção é algo que eu criei na minha agência. Tá legal? Então, quando eu olhar para todos os dados, eu estou olhando para a população. Você deve estar fazendo essa pergunta para mim. E quando ficar difícil obter os dados da população, ou seja, e quando ficar difícil olhar para todo mundo? Se não der para olhar para todo mundo, como é que a gente faz? Aí a gente lança a mão da amostra. E o que é a amostra? A amostra é uma parcela da totalidade da população. Então, quando não der para eu fazer a pesquisa com todo mundo, caraca, não dá para olhar para todos os turistas que ficam em dezembro e janeiro no litoral brasileiro. Mas se não dá para olhar para todos, será que dá para olhar para uma pequena parte? Uma parte aceitável? Quando eu olhar para uma parcela, eu vou olhar para a amostra. Você já ouviu
no Jornal Nacional William Bonner falando sobre pesquisa de Ibope sobre a próxima eleição? Você já foi entrevistado por alguém na rua? Então, se não perguntaram para você, se não perguntaram para o seu pai, não perguntaram para sua mãe, não perguntaram para mim, eu nunca fui entrevistado, não fizeram uma pesquisa na população, ou seja, não perguntaram a todos os brasileiros. Vão perguntar no dia da eleição, que aí todos os brasileiros precisam ir às urnas fazer o voto. Mas antes fizeram uma pesquisa que não foi com todo mundo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma amostra. Eles pegaram uma parte da população. Tá claro? Então o que é a amostra? A amostra nada mais é do que uma parte da população. Mas, titio Trevas, se não vão fazer a pesquisa com todo mundo, isso vai dar certo? Aí é que está o grande barato da estatística. Perceberam que os resultados obtidos pela amostra são muito próximos aos dados da população. Ou seja, aquilo que der na amostra, aquilo que der como resultado na amostra, também daria na população. Os matemáticos perceberam isso. Uma vez que a amostra possui elementos com as mesmas características dos elementos pertencentes à população. Agora, isso você precisa garantir. Quando você retirar uma parte da população, você tem que pegar uma parte bacana desta população. Ou seja, se na população tem gente que ganha 20 mil e gente que ganha 500 reais, quando você tirar a sua amostra, você vai ter que pegar gente na sua amostra, uma parte de pessoas que ganham 20 mil e uma parte de pessoas que ganham 500 reais, que é para você ter no seu resultado elementos muito próximos à população inteira. Tá claro isso? Então, o que você precisa garantir é que a sua amostra ela tenha proporcionalidade da população, ou seja, as mesmas características dos elementos pertencentes à população. Tá legal? E aí, voltando então à informação, qual seria a melhor maneira de se obter essa informação? Seria perguntar para todo mundo no litoral brasileiro ou fazer uma amostra? E aí a gente vai entender que a média de dias do turista apresentado por uma amostra será, se não igual, muito parecido com a média da população e permitirá às agências apresentarem pacotes mais atrativos ao seu cliente. Então, não preciso perguntar para todo mundo. Se eu for aqui um pouquinho no sul, um pouquinho no sudeste, um pouquinho no nordeste e pegar uma amostra representativa, eu não preciso perguntar para todo mundo. Mas a média de dias desse cara vai me dar uma noção de como é que se comporta o meu turista de maneira geral. Então, eu poderia afirmar com todas as palavras que o resultado obtido, se ele não for igual, deu 5 dias na amostra. Se isso não for igual, olha, na população, perguntando para todo mundo, eu descubro que dá 5 dias de média. Se não for igual, vai ser muito próximo. Então vai ser 4, vai ser 6, vai ser muito próximo da população. Tá bacana? Então o que a gente vai perceber é que na maioria das vezes a gente não faz uma pesquisa, não faz uma análise de dados pegando as nossas variáveis estatísticas na população. A gente vai fazendo uma amostra, a gente vai fazendo uma pequena parte. Tá legal? Então eu vou parar essa videoaula por aqui, já está com um bom tempo, e na próxima videoaula eu continuo com os nossos conceitos estatísticos e começo a fazer já coisas interessantes, tá legal? O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer de se inscrever no canal e não pode, se for a primeira vez que você está passando aqui no canal, você não pode se esquecer de se inscrever no canal e também não pode se esquecer de largar aquele joinha. Isso ajuda demais o Titio Trevas na divulgação do canal. Tá legal, galera? Compartilhe aí com seus amigos, dá aquele joinha para dar uma força para o Titio Trevas para eu continuar fazendo essas videoaulas. Tá legal? Faça a leitura do seu livro, do seu caderno, faça uma reprise aqui dos conceitos que eu te mostrei até agora. Tá legal? E muito sucesso para você. Bons estudos e até a próxima. Um abraço.